assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Sem intimidade, sem o temor do Senhor, ou sem o temor do Senhor, nós não podemos ter intimidade com o Senhor. E o Senhor é um Deus de intimidade, é um Deus que para nos ouvir, para acolher as nossas vidas. E sem o temor do Senhor, nós não conheceremos as alianças do Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo que tem uma aliança em Cristo Jesus conosco, uma nova aliança, um novo sistema de contrato, onde Ele tem conosco uma forma de viver. Nessa aliança, Ele estabelece um jeito de viver. Isso é uma aliança. E esse jeito de viver que nós temos hoje não é por causa de uns e de outros. Esse jeito de viver é em Cristo Jesus. A nossa aliança é com Ele. Nós precisamos nos dedicar a estar em Cristo. Muitas vezes nós fugimos dessa aliança. A aliança de Deus para conosco é Cristo Jesus. Amém? Possamos ter essa intimidade, esse lugar de estar com o Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Pastor
pelo seu próprio nome. Eu peguei esse versículo que fala sobre dependência do Senhor, porque às vezes a hora da oferta, nem sempre a gente dá com alegria. Isso não é um pecado em si, porque nem tudo que a gente faz com alegria, mas depois a alegria vem junto com ela. Às vezes, para você fazer um exercício físico, a natureza não é coisa. O benefício vem, que a satisfação vem, que você tem os frutos daquilo.
gente tem a nossa reunião de oração. Dia 13, que é sábado que vem, vai ser o chá das mulheres, então as mulheres também. Ainda tem convites, tem 20 convites que não foram ofertados, vendidos ou alguma coisa, né? Quem ainda tiver precisando de convite, é quarta-feira, tá bom? E a semana acho que vai ser uma semana bem convite. Aí o nosso culto de Páscoa, diz no portão, a gente já teve uma data para sexta-feira. Aí a Ana Luísa distribuiu alguns convites para você aproveitar e convidar aquele amigo que você anda junto, aquele colega de trabalho. Se você precisar de mais convite, você pega com a gente. Por conta de sábado, algumas famílias iam ter compromisso, a gente achou por bem alterar o culto para sexta-feira, o culto da Páscoa. Então vai ser dia 19, às 19h30. Então esse convite é só um lembrete e uma oportunidade de você chamar alguém que está andando com você para estar participando aqui. É um culto especial, vai ter uma festa, vai ser bem interessante. É uma oportunidade para você falar de Jesus para alguém. Então, não haverá, né? No domingo, né? Então, dia 21, culto normal, às 18 horas. Que como ia ser no sábado, a gente mudou para sexta. Então, dia 21 vai haver o culto, sim. Aí, dia 28, o Homens de Verdade, de manhã. E acho que é isso. Em maio tem a nossa reunião de casais, dia 11/5. Vamos orar pelas crianças agora para descer. Amém. A paz do Senhor. Bom, hoje é um dia muito festivo, é um dia de celebração, porque hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, né? A gente vai repartir o pão, tomar do cálice. Isso é um motivo de festa, é um motivo de alegria, de regozijo, porque a gente acaba rememorando, obrigado, Roberto, rememorando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, né? Há 2000 anos atrás, mas também aquilo que Ele fez nas nossas vidas quando nós nos encontramos com Ele, né? Éramos perdidos, estávamos no mundo sem sentido, sem vida, e Ele nos encontrou. E hoje é um dia de festa porque é o dia que a gente relembra a obra completa que Ele fez ao nosso favor naquela cruz do Calvário. Eu vou começar na verdade eu vou começar e continuar no texto de 1 Coríntios 11, que é um texto base para a questão da ceia.
Eu vou ler do 17 ao 34 e depois pretendo levantar algumas ideias a respeito do assunto. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Mas quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então o texto começa com uma repreensão dura de Paulo, né? Em relação à situação que eles estavam vivendo ali na igreja de Coríntios, né? Uma situação que ele expõe em outros momentos, que havia divisões entre eles, né? E depois ele vem com a orientação. Mas é importante salientar essa introdução, porque o que ele fala depois tem a ver com o que ele coloca aqui nesses primeiros versículos. E aí ele explica, né? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, daí ele segue explicando e retomando um pouco o assunto que ele tinha iniciado. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que neste momento, Senhor, se faça presente no nosso meio, para que o Senhor possa orientar os nossos corações, para entender a realidade e a profundidade desse ritual que nós praticamos e celebramos, que é a ceia do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para nos trazer muito discernimento e clareza em relação a algo tão profundo, a algo tão grande como é o compartilhar do teu corpo entre os irmãos. Esteja livre, Senhor Jesus, neste momento, para agir, para atuar, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá. Como eu disse, o início aí da carta, Paulo está se referindo a uma situação ali que havia em Coríntios, e até a carta ela tem esse propósito, de que havia problemas entre eles, haviam facções, Em outros momentos ele coloca, não é meu interesse aprofundar nisso, mas ele fala que havia divergências ali entre eles, e que chegou isso a tal ponto que na ceia do Senhor
o que acontecia é que alguns se apressavam para comer e comiam tudo muito rápido e pensando só em si, e não pensavam nos outros. E tinha alguns irmãos que ficavam com fome. Ele diz: enquanto alguns estão se embriagando, outros estão passando fome. E ele fala: isso não é a ceia do Senhor que vocês estão praticando aí. Cada um está comendo a sua própria ceia, mas não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela tem um significado muito diferente. Ela tem algo muito mais profundo, que envolve, em primeiro lugar, o compartilhar, o repartir, né? Do pão e do sangue entre os membros do corpo, né? Então esse é o norte que ele vai dar para depois orientar a respeito da ceia. Que o que estava acontecendo ali não era ceia, porque cada um estava comendo de forma egoísta, né? E não pensando no verdadeiro significado que existe por trás disso, tá? Então, aí a partir do 23 ele começa a explicar, enfim, o significado da ceia, né? Então, eu vou ler de novo do 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, há um detalhe que é importante a gente atentar aqui, é que ele parte o pão, né, e diz: esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, né? Então, ele não estava dizendo que aquilo era simplesmente um símbolo do corpo, tá? Ele está dizendo: isso é o meu corpo. A Igreja Católica tem a doutrina da transubstanciação, né? Que é um erro, porque eles realmente acreditam que ali existe uma transformação e você come ali do próprio corpo. Mas, por outro lado, a crença de que isso é só um símbolo pode prejudicar a nossa fé. Porque Jesus não disse: isso aqui é um símbolo do meu corpo. Existe uma realidade espiritual mais profunda envolvendo isso. Não é simplesmente algo que a gente faz como um símbolo de algo que aconteceu no passado e ficou lá. Isso expressa uma vida, uma realidade viva, que quando a gente parte o pão e a gente celebra isso compartilhando entre a gente, Deus está presente nisso e a vida do próprio Cristo está sendo compartilhada entre os irmãos. Então, não é uma simples metáfora. Existe realidade na ceia. Existe uma realidade espiritual que é expressa e compartilhada quando a gente reparte o pão, que é o corpo, e toma do cálice, que é o sangue da nova aliança. Então, o corpo, né, o pão, que simboliza o corpo, é para a gente lembrar que Cristo, o Senhor Jesus, Ele se entregou ao nosso favor. Isso já nos leva à compreensão do significado a respeito da graça de Deus. Ele se entregou em nosso favor. Ele deu o seu corpo, ele se entregou para a morte em nosso lugar. Então, quando a gente reparte e compartilha do corpo, a gente está lembrando do sacrifício que ele fez por nós. Eu não merecia. Quando o Senhor Jesus me encontrou, eu estava perdido, eu estava distante de Deus, sem perspectiva. E, de repente, Ele se revela a mim, sem nenhum merecimento da minha parte, sem eu ter me esforçado nada para isso. E Ele me mostra que Ele se entregou a meu favor. É totalmente uma obra completa e consumada por Cristo em nosso favor. E quando a gente reparte o pão e compartilha, a gente está falando: eu me lembro do dia
em que eu encontrei com o Senhor Jesus. Eu me lembro. A gente faz isso em memória daquilo que Ele fez na cruz, mas em memória da nossa experiência com Ele. Eu não estou aqui, eu não estou comendo desse pão porque eu mereço. Na verdade, se a gente for pensar a fundo sobre a questão da ceia, é até algo assustador. Como você come do corpo de Cristo, né? Parece ser até algo profano. Como você come o corpo de alguém, né? E você não se sente digno para isso. Porque quando o Senhor toca o nosso coração a respeito do nosso pecado, a gente fala, não, tá errado. Como que eu vou comer do corpo de Cristo? Eu não sou digno, eu não mereço. Eu não mereço compartilhar desse corpo. Não devia estar certo isso. Mas aí parece que o Senhor Jesus, Ele compartilha no nosso coração o que Ele falou para Pedro, assim, né? Se você não comer do meu corpo e não beber do cálice, você não tem parte comigo. Então isso não tem nada a ver com a gente. Então a gente fala, sim, Senhor, então se é assim, eu quero comer do seu corpo, eu quero beber do seu cálice, quero participar da vida que o Senhor está me oferecendo. Então o corpo simboliza essa vida, essa graça de Deus que é oferecida em nosso favor. E a gente, sempre que a gente come, a gente lembra daquilo que Ele fez. A gente faz isso em memória dEle, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele é na nossa vida. A gente relembra por quê? Porque é muito fácil a gente começar a caminhar pelas próprias pernas. Então a ceia nos traz de volta à realidade do nosso novo nascimento. É obra dEle. Ele que começou, Ele continua. Eu como dEle e assim eu tenho vida, assim eu me alimento, assim eu prossigo. Porque sem Ele eu nada sou. Eu não consigo prosseguir. Não consigo caminhar a minha vida cristã, espiritual, sem a vida de Cristo. É impossível. Então a gente relembra disso. E na sequência, no 25, da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Então o cálice, né, que é o vinho, ele representa o sangue. É o sangue, né, que flui no corpo. Então o sangue, ele é o sinal da aliança, né? Quando no Antigo Testamento, em qualquer sociedade, na verdade, qualquer tipo de pacto que é feito, qualquer tipo de aliança que é feito entre duas pessoas, ela é feita através do derramamento de sangue, né? E no Antigo Testamento, o que era derramado era o sacrifício de ovelhas, né? Eles derramavam o sangue da ovelha, mas é algo que era constante, porque aquilo não resolvia de uma vez por todas. Então eles tinham que voltar e refazer aquele sacrifício, como se estivessem refazendo aquele pacto, aquela aliança com Deus. Agora, o que a gente celebra, a aliança que a gente celebra no sangue de Cristo, aconteceu de uma vez por todas. Não é mais necessário sacrifícios, porque essa aliança foi feita uma vez ali na cruz. E uma vez que ela já aconteceu, a gente relembra que ela aconteceu e que ela é real, e que nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Então a nova aliança, ela é expressa por meio da ceia, através do sangue de Cristo, que nos une a Deus. E no contexto de corpo, isso é muito interessante, né? Porque o sangue é aquilo que leva a vida para o corpo, ele que leva oxigênio, que tira as impurezas do corpo. Então, se o sangue não está fluindo no corpo, né? Se tem um membro do corpo que o sangue não chega ali, ele vai gangrenar, vai apodrecer, vai estragar. Então, para existir vida, o sangue, ele tem que fluir. Estão me acompanhando? Então, o sangue, ele representa a vida de Deus que flui em nosso meio, no corpo, que é o próprio sangue de Jesus Cristo,
que existe em nosso meio. É Ele que faz essa liga, que faz essa aliança de nós, não apenas com Deus, mas também uns com os outros, e o que nos torna, de fato, um corpo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tá? Então, anunciamos algo com esperança de algo que vai acontecer no futuro. A gente come e bebe, não só relembrando aquilo que Ele fez, mas também com o coração cheio de expectativa, ardendo do desejo do dia em que cearemos junto com Ele. O dia que Ele vai voltar e que a gente vai ter essa vida de uma forma plena. Enquanto isso não acontece, a gente caminha baseados na fé e na revelação que Ele já nos deu a respeito de quem Ele é e a respeito da sua igreja. E aí que, depois disso, que ele parece ir para um outro assunto, mas na verdade ele está seguindo no mesmo tema, que é o versículo 27, que é um texto que não é de tão simples, tão óbvia interpretação, porque parece que ele faz alguns saltos de um ponto a outro. Mas ele fala assim no 27: portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Né? Então, temos um problema aqui. Né? Temos algo sério, temos algo grave que ele coloca. Que se você come o pão, que é o corpo de Cristo, se você bebe do cálice de forma indigna, você está pecando contra o corpo, contra o sangue da aliança. Então isso é muito forte, né? Abram comigo, irmãos, em Hebreus 10, que eu acho que isso pode trazer alguma luz aqui neste assunto. Hebreus 10, versículo 26. Eu acho que esse é talvez um dos textos mais fortes que existem na Bíblia, e ele trata desse contexto de aliança. Ele fala assim, ó: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aqui a gente está entrando em uma zona muito perigosa, né? É necessário um temor, um santo temor em relação à compreensão do significado dessa aliança. Então ele está falando lá em Hebreus que aquele que continua a pecar deliberadamente, né, está caindo em tamanha tentação. Então, o que seria pecar deliberadamente, né? Não tem a ver com pecados que a gente comete por conta de simples fraqueza, né? Ou a gente lutando contra eles. Mas aqui, na verdade, esse texto de Hebreus está relacionado a um tipo de atitude de afronta mesmo, né? Contra o Senhor e contra o sangue. Dizem que para os hebreus antigos, né? Essa história não está na Bíblia, mas eu ouvi narrado. Quando uma pessoa ia hospedar uma outra dentro da sua casa, eles faziam uma aliança.
Era necessário. Um tipo de relacionamento como esse, de hospedar alguém, você tem que fazer uma aliança para ficar bem esclarecida as posições ali dentro. E quando eles faziam isso, eles sacrificavam um animal e passavam o sangue na soleira da porta. E aquele sangue queria dizer o seguinte: a pessoa que estava hospedando, ela estava afirmando o seguinte: olha, esse sangue é a minha vida. Eu estou aqui entregando a minha vida para cuidar de você. Você pode entrar na minha casa, eu vou te hospedar, eu vou cuidar de você como se fosse um membro da minha família. Eu vou dar minha vida por você, né? E a pessoa que entrava, ela entrava nessa condição de ser submissa à autoridade naquela casa. E o maior afronta que uma pessoa poderia fazer num caso como esse seria pisar o sangue. Pisar o sangue. É como se ela estivesse dizendo assim: eu tô pouco me lixando para você. Eu piso em cima de você. Então isso é entrar numa casa de alguém com uma atitude de traição, né? E lembrando disso até, eu ia falar disso depois, mas Judas ele comeu da ceia. Jesus pegou o pão, molhou e ele comeu. E diz que naquele momento Satanás entrou nele. Então tem algo muito, muito profundo aqui, né? Porque a gente está numa aliança muito superior à antiga. Mas agora, pecar contra essa aliança tem um nível de gravidade também muito, muito grande. Como você pode fazer algo contra o sangue, contra o corpo de Cristo, né? Isso é sério. Isso deve gerar muito temor no nosso coração, né? Então, isso seria a questão do indignamente, né? Então, o fato é o seguinte: nós somos pecadores, nós somos maus. E se a gente for esperar ser perfeito para tomar da ceia, é impossível. Nunca a gente vai estar santos o suficiente para tomar da ceia. Agora, a ceia não tem a ver com algo que eu fiz, não tem a ver com eu ter agido correto durante essa semana. Tem a ver com uma obra consumada na cruz. Então existe uma diferença muito grande entre um pecado que você falha em algum momento, né? Você desliza de um pecado de rebeldia, de afronta contra Deus. Então qual é a nossa atitude diante da ceia? É a gente confessar, é a gente falar: Deus, de fato, né? Eu não tenho valor em mim mesmo. Eu falho, eu fracasso, eu erro. E eu não sei como, mas de algum modo a Tua graça chegou até mim. A Tua graça me alcançou. E o Senhor Jesus, Ele quebranta o nosso coração. E a gente se coloca diante da ceia com um coração humilde, recebendo a graça dele de forma totalmente merecida. Então, no versículo seguinte, ele fala justamente isso: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, se a gente for se examinar, a gente vai chegar logo na conclusão de que nós não prestamos, que nós estamos sendo insuficientes, né? Que todo o nosso esforço ainda não é suficiente, que por mais que estejamos caminhando, a gente não está conseguindo nada por conta própria. E quando o Espírito Santo sonda no nosso coração, isso fica muito claro, né?
aquilo que a gente tem avançado é obra dele, tem a ver com ele. E por isso que eu preciso do pão, eu preciso tomar do cálice, porque eu não estou conseguindo. Minhas forças, elas não são suficientes. Então, se examinar tem a ver em examinar se você está permanecendo na fé. Até que ponto você realmente crê na obra redentora de Cristo na cruz por você? Ou você já está conseguindo caminhar com as próprias pernas? Isso é perigoso, porque aí você começa a entrar no que o texto fala de indignamente, né? Eu posso, eu consigo. É uma atitude arrogante, presunçosa de quem está por cima e que na verdade não precisa. Então, a gente tem que deixar o Senhor Jesus sondar os nossos corações para sempre voltar nesse ponto básico da fé cristã. Tem a ver com uma obra dele na cruz, tem a ver com quem ele é, tem a ver com quem ele fez. Nada a ver comigo. E eu como do pão porque eu preciso da vida dele e eu preciso da aliança que ele fez comigo e com os meus irmãos. E aí no 29, ele segue dizendo o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, aqui ele já entra de forma mais específica, né? Na questão de discernir o corpo do Senhor. Então, o que é o corpo do Senhor? Hoje, né? Existe o corpo de Cristo, mas o que nós devemos discernir do corpo do Senhor hoje? Quem que é o corpo do Senhor na terra? Sua igreja, né? Sua igreja. Então ele está falando que comer e beber sem discernir o que é igreja, você está comendo de juízo contra si. Então, que realidade é essa que a gente tem que discernir a respeito do corpo? Não é muito diferente em relação àquela que tem a ver com nós. Porque quando a gente reconhece que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que ele fez, tem a ver com uma obra completa dele na cruz, a hora que eu olho para o meu irmão, eu não tenho uma atitude de condenar. Eu não tenho nenhuma atitude de julgar que ele está errado ou agir de alguma forma desconsiderando ele, porque eu entendo que a mesma graça que me alcançou, ela é poderosa, ela é suficiente para resgatar e transformar o meu irmão. Isso que é lindo, né? Porque isso depende de fé também. Não só da obra que ele tem feito na minha vida, mas a fé na obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito na vida do meu irmão. E ele é poderoso, ele é grande, ele é infinito. E assim como eu não merecia nada, meu irmão também não. Assim como eu sou indigno, meu irmão também é. E assim como eu sou fraco, meu irmão também é. Então isso gera o discernimento do corpo. Somos uma comunidade de pessoas que tem um coração mau, né? Nascemos na imundícia, mas que pela graça fomos alcançados. Estamos num processo. Então, uma coisa que é absurda dentro desse contexto é a gente reter a graça de Deus. A gente não tem esse direito. É não deixar o sangue fluir.
Porque se a graça de Deus foi tão misericórdia comigo, me alcançou sem merecimento, essa mesma graça, ela está operando na vida do meu irmão, e eu devo estender do pão e levar do meu cálice até ele, como sinal de que, irmão, essa graça que me alcançou, eu quero compartilhar ela com você. Então, isso é a vida espiritual, né? Que Deus espera que nós vivamos. Discernir o corpo tem a ver com discernir a igreja, e tem a ver com perdão, né? Tem a ver com reconciliação, tem a ver com plenitude da comunhão, com algo que talvez a gente não experimente de forma prática ainda. Assim como na nossa vida a gente não experimenta uma plenitude da vida de Cristo, mas que a gente exerce pela fé daquilo que Ele está realizando na sua igreja. Ele está trabalhando, está transformando. E a plenitude dessa comunhão envolve o serviço, envolve o amor, envolve a preocupação, envolve vivermos e nos tratarmos como uma família em plenitude, né? Sem nada escondido, mas com uma vida, uma realidade viva se movendo, com o sangue fluindo, agindo e transformando e realizando o sol. Então, irmãos, eu gostaria de salientar que existe algo muito forte, muito profundo nessa questão de discernir o corpo. Até que ponto eu realmente estou enxergando os meus irmãos de forma espiritual? Né? Ou até que ponto são meus conceitos, minhas ideias, pensamentos? Será que eu estou andando na carnalidade? Quando eu quero para mim é a graça, né? Mas quando é meu irmão, eu penso e ajo de forma carnal. Isso é possível? Então, como que a gente pode discernir o Evangelho e a cruz de Cristo, não apenas num sentido pessoal, mas entender aquilo que Ele fez para o corpo? Ele não só perdoou e reconciliou, como Ele formou uma aliança entre a igreja. Então, quando ele fala no versículo 30 que a razão da igreja ali em Coríntios ter muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, a razão da fraqueza espiritual que estava tendo ali naquela igreja, ou mesmo física, né? Porque se a gente entende que a ceia é uma realidade espiritual, assim como ela transmite vida, se ela for tomada de forma indigna, ela transmite morte, né? Que foi o caso de Judas que eu já citei. Então, existe algo pesado aqui. Existe um peso em relação à obra de Cristo que a gente tem que levar em conta. Porque senão isso vai trazer fraqueza, vai trazer doenças e morte espiritual. Percebem, pessoal? E aí, ele segue no 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, né? Você tivesse o cuidado de olhar e perceber o seu próprio pecado, você não se condena, porque entende a suficiência de Cristo, e você também não condena os irmãos. Então você não recebe juízo. E quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então Deus ainda tem misericórdia da gente, porque mesmo quando nós estamos caminhando errado, Ele nos disciplina para que possamos voltar à centralidade do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar.
Ó Senhor Jesus, nós compartilhamos neste momento, Pai, de coisas muito grandiosas, Senhor Deus, a respeito do Teu Evangelho. E eu não sei até que ponto eu consegui transmitir tudo aquilo que o Senhor tem no coração em relação a esse assunto, Pai. Mas, Senhor Deus, eu entendo e confesso nossa total dependência e necessidade do Senhor Jesus Cristo para compreensão e revelação da realidade que nós estamos vivendo, Pai. Que o Senhor, pela Tua graça, possa atuar em nossos corações para que possamos ter muita alegria e festejar a Tua obra na cruz, mas que o Senhor também traga ao nosso coração um zelo santo em relação àquilo que Jesus fez naquela cruz. Que haja em nosso coração um santo temor em relação a quem Tu és e em relação à Tua realidade enquanto corpo, enquanto igreja. Que o Senhor possa, neste momento, Senhor Deus, que iremos partilhar da Tua ceia, nos transmitir a Tua vida, Senhor, porque nós somos carentes dela. Não temos nada em nós que nos torne suficientes, nada que nos torne capazes, e nós dependemos do Senhor completamente, Senhor. Por isso eu oro nesse sentido, para que a ceia do Senhor possa gerar vida em nossos corpos mortais e nos transformar de glória em glória. Que o Senhor cumpra os Teus propósitos para essa comunidade, liberando a cada dia mais vida, mais da Tua graça, mais do Teu perdão e da Tua misericórdia para as nossas vidas. E que o Senhor possa levantar-nos, Senhor Deus, como uma igreja sadia, uma igreja cheia de vida. Que o Senhor nos conduza a uma postura de coração e a uma postura de quebrantamento verdadeiro, sincero e genuíno diante da Tua presença, para que possamos fazer isso em memória de Ti, lembrando da poderosa obra que o Senhor fez por nós naquela cruz. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa fortalecer a cada um durante essa semana e nos renovar para que possamos prosseguir na caminhada em direção à santidade, em direção a uma comunhão cada vez mais plena e profunda no Senhor. Que essas verdades que nós expressamos uns para os outros em relação à Tua graça que alcança a vida de nossos irmãos, que possamos expressar também para os de fora, para que eles conheçam a realidade da graça disponível na nova aliança. Nos usa para os Teus propósitos, dentro e fora da igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria até, comentei com você, queria até sugerir assim, da gente hoje talvez, ao invés de sentar em famílias, que eu acho isso muito positivo, né? Muito produtivo, mas que a gente procurasse irmãos que de repente a gente está muito distante, que talvez a gente já esteve mais próximo, já nutriu uma comunhão mais verdadeira, mais profunda, e que a gente está distante para, através daquilo que nos une, né, podermos nos reaproximar e trabalhar essa comunhão em Cristo no nosso meio.
Amém. Quando nós iniciamos, um pouco antes de iniciar a reunião, o Celso me falou sobre viver em diversidade, né? E que a grande dificuldade nossa é saber que a diversidade é o lugar onde Deus nos coloca, porque se você pegar cada pessoa que está aqui, pegar a história de cada um e tal, você vai ver que alguém a quem foi apresentado o Evangelho e essa pessoa aceitou, mas existe um monte de outras pessoas que estavam ao nosso redor durante a vida, para as quais também foi apresentado o Evangelho e essas pessoas não aceitaram. Então a igreja é uma seleção de Deus, baseada na graça dele e tal, mas é uma seleção totalmente sem controle nosso, né? É algo dele. Ele alcança pessoas, busca, e ele monta isso numa diversidade tão grande e nos coloca a viver juntos. Talvez esse seja um dos pontos onde fica mais forte, né, isso que o Silas está colocando hoje para nós, a questão da aliança, o sangue do Senhor, viver o corpo. Isso é tremendo, é um mistério, né? Em algum momento Paulo fala de mistério. São coisas que a gente eu pessoalmente, quando chegar o dia, explica melhor aquele negócio lá que o Senhor nos fez, né? Aquelas surpresas que o Senhor nos apresentou assim, e fez coisas, né? Acho que ontem eu vi alguma coisa do Igor, um negócio de alguma brincadeira dele, onde tinha alguma coisa sobre colocar lá o melhor amigo, alguma coisa assim, eu não lembro o porquê, mas me veio à mente. Quem são meus... é o lugar onde estava escrito lá, alguém que postou em Facebook, quem são os seus 50 melhores amigos, um negócio desse tipo assim, né? Aí quem são os meus melhores amigos, né? E se a gente pensa na amizade que a gente cria no mundo, é uma coisa, tem amigos e tal, mas essa amizade fundada na vida do corpo, isso aí é profundo demais, né? Então a gente vai assim celebrar isso, como proposta do Silas aí, é um grande desafio esse, tá? Vamos repartir o pão e cada um de nós buscarmos alguém com quem faz muito tempo, né, que a gente não comunga. É algo para superar. É um desafio. É sair da mesmice, é sair daquele lugar do conforto, né? Da zona de conforto da vida. Buscar algo mais difícil, algo mais complexo, algo que vem de Deus. Amém? Está todo mundo com medo de fazer isso? Você é pão. Nós pensarmos que somos o corpo de Cristo, eu fico pensando como é que a gente se alimenta com o outro. Nós estávamos conversando aqui antes do culto, pensando assim, eu sou asiático, de origem asiática, mas eu não como peixe cru. Eu não como peixe cru, é uma das comidas japonesas. Então, no corpo, Jesus
quando disse isso: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo, porque é algo que, claramente assim, nós não fomos feitos para comer o outro ser vivo da nossa própria espécie, não é? Não somos canibais, né? E quando Pedro tem aquela visão, que desce lá um lençol com toda a espécie de animais, né? Imundos, e ele fala: não, senhor, nunca comi coisa imunda. E o Senhor fala: Pedro, pega, mata e come. Quer dizer, não tinha saída, é uma coisa difícil. E no corpo, nós aprendemos uma coisa, que é fácil conviver com aqueles que passam a mão na nossa cabeça. Tem esse lado, né? Se todo mundo concorda comigo, tá bom. Mas se passou dessa esfera, já pulo para trás. Eu não engulo. Eu lembro, todo mundo lembra do Zagalo lá, né? Vocês vão ter que me engolir. Que lá ficou marcante no Brasil, né? Vocês vão ter que me engolir. E aqui é assim. A gente vai engolir não no sentido de destruir o outro, mas de receber o outro do jeito que ele é. Não queira mudar o outro. Ninguém consegue mudar o outro. Nós não conseguimos, nós não fomos feitos para isso, para mudar o outro, mas é para aprender com o outro, para conviver, Então não é uma coisa muito simples, mas a gente não pode ser doidói. Doidói. A gente tem que ter o amor de Cristo que supera as diferenças, né? Aliás, nós fomos comprados por bom preço. E esse bom preço, o que pagou o nosso ingresso, foi o sangue de Cristo. Que não tem condição de valorar isso. O sangue, o precioso sangue de Cristo é que nos faz um. Amém? Isso aí. Obrigado, Senhor, pelo pão que partimos. Realmente nós não sabemos que não somos dignos de partir. Nós temos plena consciência, Senhor, de que não somos dignos, mas temos também total revelação e clareza hoje do que o Senhor Jesus fez por nós. Por isso ousamos partir este pão e abençoar, assim como o Senhor nos orientou, assim como o Senhor nos ensinou, e comemorarmos juntos a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha, e cada um de nós aqui possa estar assim, sendo cheios da tua vida, ao tomarmos deste pão e ao tomarmos desse cálice, que abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos fazer isso, vamos vir tomar aqui, que todos nós vamos vir buscar e vamos repartir uns com os outros, amém?
Só mais um aviso rapidinho. Quem trouxe dízimos, a salva está em cima do púlpito ali, amém? Todo mundo me ouviu? Os dízimos.